Você quer entender os ataques do Irã contra Israel? Vem cá que eu te explico. Para quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e ontem, sábado, dia 13 de abril, o Irã atacou uma base militar israelense e começou o que tem gente chamando de a Terceira Guerra Mundial. Não é bem assim, e eu vim explicar para vocês tudo sobre esse conflito e o que está acontecendo agora. Como sempre, primeiro eu vou apresentar os fatos do que está acontecendo e no final eu vou avisar, podem ficar tranquilos, eu vou fazer uma análise minha como estudante de Relações Internacionais sobre esse tema, beleza? Vocês sabem que eu adoro uma linha do tempo, né? E com isso que a gente vai começar hoje. No dia 1º de abril, Israel bombardeou uma embaixada do Irã na Síria. Esse ataque acabou matando 7 membros da Guarda Revolucionária Iraniana, inclusive, né, entre eles o comandante sênior da guarda. Ainda no dia 1º de abril, o Irã diz à ONU que tem o direito de revidar do ataque de Israel. Chama o Estado de Israel de um Estado terrorista e pede, né, que a entidade das Nações Unidas responsabilize o país pelo ataque. Nada novo sobre o sol, tá, gente? É mais ou menos isso que acontece quando esses ataques inesperados acontecem. Eu coloquei umas aspas em inesperado, mas eu vou explicar isso também um pouquinho mais pra frente. No dia 2 de abril, né, no dia seguinte aos ataques, o presidente do Irã diz que esse ataque não ficará impune. No dia 5 de abril, o chefe do Hezbollah, que é uma organização política e paramilitar fundamentalista islâmica xiita transnacional, é um nome gigantesco, eu tive que ler aqui. O Hezbollah é considerado por muitos países e por muitas entidades políticas como um grupo terrorista do Líbano. Esse é um grupo que, inclusive, já apareceu aí, já transpassou a narrativa desse conflito entre Israel e Palestina que a gente tá vendo aí. Então, no dia 5, o Hezbollah disse que a resposta, né, do Irã para Israel está a caminho. No dia 10 de abril, os líderes de Israel e do Irã voltaram a trocar ameaças. O líder supremo do Irã voltou a prometer um revide e o ministro das Relações Exteriores de Israel disse que Israel vai responder no caso de um ataque iraniano. No dia 11 de abril, o governo iraniano diz ao governo estadunidense que a resposta a esses ataques de Israel será uma resposta contida. No dia 12 de abril, a Casa Branca, né, o governo estadunidense, disse que a possível resposta do Irã não só é real, como é viável. O que eles querem dizer com isso, galera? Basicamente, eles disseram, ó, eles não estão brincando, eles realmente vão revidar esse ataque, e eles têm como fazer isso, sabe? É uma possibilidade. No dia 13 de abril, o primeiro-ministro de Israel diz que Israel está preparando um ataque direto ao Irã. E ainda ontem, dia 13 de abril, a gente tem de fato, né, o Irã enviando os drones para Israel. E como ocorreu esse ataque? Foram mais de 300 projéteis enviados pelo Irã. Entre eles, a gente tem 170 drones e mais de 120 mísseis balísticos. Uma coisa importante, tá, galera? 99% desses projéteis que foram enviados foram interceptados pelos sistemas de defesa aérea de Israel e seus aliados. Então, de fato, foi uma porcentagem muito pequena que chegou a solo israelense. E aí entra, eu acho que o detalhe mais importante na hora da gente fazer essa análise sobre o que aconteceu ontem. Os alvos que o Irã fez foram exclusivamente militares. Não foram enviados mísseis, projéteis, enfim, para áreas com civis. Não só isso, eles enviaram avisos aos países vizinhos, né, de que esse ataque ia acontecer 72 horas antes. O chefe da Guarda Revolucionária do Irã disse que o Irã limitou o seu escopo de ataque com drones e mísseis contra Israel às instalações usadas durante o bombardeio atribuído ao exército israelense contra um anexo consular da embaixada iraniana em Damasco. O que isso significa? Lembra daquele ataque que em 1º de abril, que foi o que tecnicamente gerou tudo isso? Eles se limitaram única e exclusivamente a atacar as bases militares que seriam responsáveis por esse ataque do 1º de abril. E aí, na madrugada desse domingo, a missão do Irã na ONU pediu para Israel não reagir militarmente, afirmando que, com o ataque, né, que foi lançado ontem, com base no artigo 51 da Carta das Nações Unidas sobre Autodefesa, o caso do bombardeio em Damasco poderia ter sido considerado encerrado. O que isso significa, galera? Existe uma prerrogativa de autodefesa na Carta das Nações Unidas. Então, basicamente, quando um país é atacado, ele tem o direito de se defender, né?
E aí, com esse ataque, né, do Irã às bases militares que eram responsáveis pelo ataque da embaixada iraniana, o caso estaria encerrado, a menos que Israel respondesse militarmente. O ministro do Gabinete de Guerra de Israel disse que ele considera o Irã não apenas como um perigo para Israel, mas um problema global. Ele disse que ontem o mundo esteve unido a Israel. Então tá, esse foi o ataque, essa foi a resposta do Irã e essa foi a resposta de Israel. Quais foram as respostas dos outros países, né, da comunidade internacional ao ataque de ontem? Praticamente todos os países que fizeram declarações sobre os acontecimentos de ontem pediram calma ao governo de Israel. De acordo com uma reportagem do New York Times, foi o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que convenceu o primeiro-ministro de Israel a não retalhar imediatamente o Irã. De acordo com o jornal, Joe Biden conversou por telefone com o líder israelense logo após o lançamento dos mísseis e drones. Esse pedido teria freado o ímpeto do gabinete de guerra israelense, que já estaria pronto para o revide. Lembra, no início do dia de ontem, sábado, dia 13 de abril, que o primeiro-ministro israelense disse que o país estaria pronto para o caso de um eventual ataque do Irã? Então, basicamente, contam as más línguas, quando eu digo mais línguas eu tô falando do New York Times, que teria sido essa ligação de Joe Biden que teria impedido que ele tivesse revidado automaticamente ao ataque. O argumento que Joe Biden teria utilizado nessa ligação foi que o ataque não provocou grandes danos a Israel. Se o país diz ter interceptado 99%, mais de 300 projéteis disparados pelo Irã, e o ataque a essa base militar foi leve, basicamente o argumento do presidente Joe Biden é que não teria por que ele atacar dessa forma. Gente, nas minhas pesquisas eu não consegui ter acesso exato ao número de vítimas desse ataque do Irã, tá? Mas eu vou deixar aqui, caso essa informação já tenha saído. E eu sei que teve a hospitalização de uma menina de 7 anos por conta dos estilhaços dessas bombas, tá? Os chefes de Estado, OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental, e o G7 apelaram contra a escalada do conflito. É essencial que o conflito no Oriente Médio não se torne incontrolável, disse a OTAN. Os líderes da Alemanha, França, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Japão e União Europeia pretendem discutir o tema. A Itália, que preside o G7, pediu prudência a Israel. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, recomendou o fim imediato das hostilidades. Lembra que a gente tinha comentado da premissa de autodefesa da ONU? Pois é, o Papa Francisco pediu aos países que não espalhem o conflito pelo Oriente Médio. Entre aspas, chega de guerra, chega de atentados. Chega de violência. Sim ao diálogo, sim à paz, afirmou o Vaticano. A Turquia chegou, inclusive, a ligar para o Irã. O país não quer uma nova escalada de tensão na região após o ataque de drones e mísseis do Irã contra Israel. Essa foi umas aspas do ministro de Relações Exteriores turco, tá, galera? China e Rússia se uniram aos apelos. Eles pediram calma e a resolução do conflito pelas vias políticas e diplomáticas. Os países árabes também pediram a contenção do conflito. Foi o caso do Egito, Catar, Arábia Saudita e Jordânia. Por fim, o Irã afirmou que encerrou a sua operação contra Israel. Eles disseram que o ataque de ontem atingiu os seus objetivos e eles não têm nenhuma intenção de manter a operação, afirmou o chefe das Forças Armadas iranianas. O presidente iraniano fez algumas ameaças, tá? Ele disse que em caso de comportamento imprudente de Israel, a próxima operação será ainda maior. Agora, galera, vamos para a minha análise sobre essa situação toda.